sejam bem-vindos ao canal Admirável Mundo, que aborda comunicação, sustentabilidade e meio ambiente no parâmetro verde e também a questão das atualidades com um giro pela história. Não se esqueçam de se inscrever no canal, indicarem o canal para os seus amigos, colegas, parentes e também de ativar os sinos das notificações. Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês o seguinte: como hoje é dia de comunicação, eu quero apontar alguns erros das assessorias de imprensa, ok? Só para definir, porque tem gente que costuma confundir o que é a assessoria de comunicação e da assessoria de imprensa. Tem gente que confunde muito. É o seguinte: a assessoria de comunicação tem um trabalho muito mais complexo que o da assessoria de imprensa. Por quê? O assessor de imprensa lida diretamente com os jornalistas, enquanto que as assessorias de comunicação desenvolvem um trabalho junto aos colaboradores da empresa, então vai ter que ter muita afinidade com o RH da empresa. Só para citar, eu já abordei este assunto anteriormente com vocês, a comunicação assertiva e humanizada. Não sei se vocês se lembram. A assessoria de imprensa é a área dos jornalistas, a área dominada pelos jornalistas e no máximo RP. Já a assessoria de comunicação pode ser trabalhada por jornalistas, os relações públicas e também publicitários, ok, pessoal? E a assessoria de comunicação vai trabalhar as informações internas da empresa. Não sei se vocês se lembram que eu falei sobre jornais internos, os jornais murais, os informativos sobre saúde, trabalho junto ao RH, a CIPA da empresa. A assessoria de comunicação também trabalha a newsletter da empresa, os eventos. É um trabalho e todas as ações que precisam ser coordenadas por diversos setores. Quem trata de divulgar é a assessoria de comunicação. Já falei muito a respeito da comunicação e geralmente quando eu falo em comunicação integrada, porque eu nunca trabalhei somente assessoria de imprensa ou somente assessoria de comunicação. Geralmente eu trabalho os dois, porque é a comunicação interna e a comunicação externa. Mas depois eu vou dar uma passada para vocês explicando melhor. Vamos direto aos erros cometidos pelas assessorias de imprensa. Bom, só deixando claro aqui, falar um pouquinho sobre as assessorias de imprensa. A assessoria de imprensa cuida da comunicação institucional da empresa, para que ela seja vista pela mídia e divulga pautas para que sejam procuradas pela mídia, para que a empresa vire notícia na mídia. Então, para isso, a assessoria de imprensa precisa de quê? Conhecer a fundo o negócio, primeiro de tudo. Conhecer os pontos fracos e fortes desta empresa, eu já abordei isso anteriormente, ok, gente? O histórico da empresa, os principais concorrentes, os ideais, vocês se lembram da missão, visão e valores da empresa que eu falei? Ok. E real situação de mercado no qual a empresa se insere. Então, basicamente, resumindo, encaminhar pautas, fazer o acompanhamento para verificar se estas pautas chegaram às mídias, geralmente rádio, TV,
os portais, TV, enfim, impressos. E para isso, qual que é o trabalho do assessor de imprensa? Produzir clippings, os releases e também dar o follow-up para esses jornalistas. Não simplesmente jogar o material para a imprensa, não. É retornar e também, quando solicitado, atender esses jornalistas. Enfim, é um trabalho muito complexo. Além de direcionar, é claro, os proprietários, os gerentes, os líderes das empresas para oferecerem entrevistas de qualidade, gente, porque qualidade é tudo hoje em dia. E também, gente, vocês precisam, quem trabalha com assessoria de imprensa precisa abastecer o cliente com notícias e informações que são divulgadas sobre a empresa na mídia. Por meio de quê? Vamos ver se vocês adivinham. Dos clippings. Geralmente quando eu fazia clipping, eu fazia com esse intuito, é claro, mas geralmente eu abordava assuntos correlatos, não fazia coleta de informações só sobre a empresa na mídia, não. Era um conteúdo direto. Tinha vezes que a empresa não saía na mídia, mas eu buscava sempre informações para quê? Para abastecer o cliente de coisas que sejam relativas ao interesse dele, ok? E os clippings precisam ser bem trabalhados, porque se eles não forem trabalhados, você chega ao nada, ao lugar nenhum. Porque você pode usar esses clippings como estratégia de trabalho também em comunicação. Ok, gente? Vamos ver os principais erros então aqui. O primeiro, não realizar o monitoramento da empresa nas redes sociais e no clipping de notícias. Acabei de falar, gente. Vocês precisam checar todos os comentários em redes sociais, fazer uma análise do que a mídia, as mídias, se as matérias nas mídias são mais pendem para o lado favorável ou desfavorável à empresa. E também a falta de interação com os consumidores, deixar de dar resposta. Porque a assessoria de imprensa pode ser, sim, utilizada como forma de relacionamento com os clientes, respondendo a estes clientes, principalmente em dúvidas maiores e em assuntos também, diante de assuntos mais polêmicos. Lembrando que as respostas nas redes sociais, mesmo que você convide aquela pessoa que está te cutucando pela rede social, metendo pau na empresa para a qual você presta serviço, você tem que ser educado ao máximo, uma dama ou um cavalheiro, e você tem que chamá-lo para o privado, para uma conversa privada, mas deixar isto claro diante de todos os que estão visualizando aquelas mensagens, às vezes até que meio ofensivas, que denigrem a imagem da empresa. Deixando claro que você vai chamar a pessoa no privado e daí sim tomar a postura de chamá-la para o privado. Não adianta excluir post, gente, é a coisa mais ridícula. Você se sente, o consumidor, a pessoa que está do outro lado, se sente um palhacinho com o nariz mesmo vermelho, sabe? Então não dá. Dessa forma, essa forma não é nada profissional para se trabalhar.
Identificar no sentido de detectar pontos favoráveis, oportunidades e os pontos desfavoráveis. Eu já falei isso, que é a falta de monitoramento, porque a gente tem essa obrigação de identificar. Temos a obrigação de acompanhar a concorrência, tanto nas redes sociais como na mídia tradicional. Temos a obrigação de gerir crises de imagem, mas acima de tudo, também junto com a comunicação, a assessoria de comunicação em si também, a gente poder fazer o máximo para trabalhar uma linguagem só para evitar a crise de imagem que começa dentro, ela não vem de fora para dentro, mas geralmente é de dentro para fora da empresa. Não saber trabalhar as crises de imagem, deixar comentários desfavoráveis, eu acabei de falar com vocês, sem respostas, e não chamar quem fez o comentário no privado. Mas deixando claro para todos que vai conversar no privado, gente, a gente tem esta obrigação. A gente tem sim que deixar claro que a gente vai chamar o cliente no privado, ou não, se não for cliente, a pessoa em questão. E dar toda a atenção para ela, para quebrar esta imagem negativa. A questão número 2, já falei para vocês também um pouquinho, não trabalhar direito, não trabalhar corretamente o clipping, ou seja, separar as matérias, não separar as matérias que citam a empresa. Em jornais, revistas, portais de notícias, sites, TV, rádio, blogs, vídeos e etc, etc e tal. A gente tem que saber como que a empresa está posicionada no geral. E por quê? Porque daí você vai ou utilizar estas informações para continuar com a mesma estratégia de comunicação, de imprensa, né, no caso, a de assessoria, ou você vai fazer o seguinte, modificar as suas estratégias de comunicação. Bom, e outra coisa, não trabalhar conteúdos que representem realmente a imprensa. É outra falha das assessorias de imprensa. Vocês têm que noticiar aquilo que realmente dá uma boa base para que a empresa seja procurada pelos jornalistas. Então, vocês têm que fornecer para eles uma pauta que é noticiável, não aquilo que não é noticiável, entenderam? E outra coisa, gente, trabalhar conteúdos sempre no sentido a evitar as crises de imagem, porque ultimamente o que mais a gente vê é crise de imagem nas empresas. Espera lá, gente. Bom, e outra coisa que eu já reparei, nem sempre o mesmo faz parte aqui, não trabalhar com conteúdos que falem realmente a imagem, que representem realmente a imagem da empresa. Faz parte, é um itemzinho aqui. Conteúdos diferentes para épocas diferentes. Tem gente que acha que uma estratégia funcionou em determinado momento, isso vale para assessoria de comunicação também, com as campanhas publicitárias. Tem gente que acha que algo deu certo uma vez, um conteúdo deu certo uma vez, vamos replicar, vamos continuar. Não, gente. A cabeça do consumidor muda toda hora, a cabeça das pessoas muda toda hora. Publicar, sim, o que é notícia, o que é noticiável dentro da sua área de atuação, da área de atuação da empresa, ok? Quarto lugar, outro erro gravíssimo.
deixar de analisar, monitorar os concorrentes, gente. Para pensar. Se você não sabe as melhores estratégias do seu concorrente, você não vai copiar o que o seu concorrente faz, o concorrente da empresa. Mas enfim, você tem que saber como que ele está posicionado. Tem que saber se a empresa para a qual você presta serviço está bem posicionada, vai além dos concorrentes. Porque assim você pode definir qual que é a melhor estratégia para a empresa. Assim como no marketing, a gente tem que compreender quais são os erros e os acertos dos concorrentes. É básico, gente. Aliás, olha aqui, ó, é o próximo item. Uma coisa com a qual eu bati de frente, até que um dia eu virei e falei, se eu não posso com eles, ou melhor com elas, eu tenho que me juntar a elas. Gente, não tem como você trabalhar a comunicação de jeito nenhum. Isso nem a comunicação interna, nem a externa. Assessoria de imprensa é igual. Ignorar as redes sociais. Gente, ignorar as redes sociais é um pecado capital. Não dá para ignorar. Deixar de trabalhar com conteúdos consistentes não dá. Por quê? Porque conteúdos consistentes darão visibilidade à empresa. Porque release não é tudo, gente. Release não é tudo. Disparar releases para rádio, TV, blog, e sites, portais, etc, etc, etc. Não basta. Você tem sim que se render às redes sociais. Se você não quiser trabalhar com as redes, tenha sempre alguém que faça isso na empresa por você. O sexto erro dos assessores de imprensa. Não saber trabalhar crises de imagem, como já citei para vocês. Vivo falando sobre isso, porque é uma coisa que eu vejo, tanto do meu lado, né, de assessora de comunicação, como consumidora, ser humano comum. Eu perco horas e horas analisando o que as redes sociais estão discutindo, quais são as dores, anseios, o que bicho tá pegando em relação a uma empresa. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, sim. Então, sexto item. Não saber evitar crises de imagem. Uma crise de imagem, eu não falo em trabalhar crise de imagem, eu falo em evitar, gente. Se você evita, você tem meio caminho andado para pensar em outras coisas, entendeu? Uma crise de imagem existe quando não há um comportamento único em toda a empresa. Isso, como eu já disse, começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a comunicação, o material que o jornalista vai encaminhar para a imprensa tem que ser em linguagem clara, uma linguagem que fale, que resuma o que a empresa e a equipe que compõe esta empresa são, para que todos falem uma só linguagem, desde o gestor até a pessoa mais simples da empresa, ok? Em sétimo lugar, não pesquisar os assuntos mais comentados, mais buscados
para abordar nos discursos dos clientes e aproveitar todo esse material, dar um jeito de fazer um encaixe com o que a empresa tem a oferecer. Não direcionar estas pesquisas sobre os assuntos mais relevantes que estão sendo discutidos, tanto na mídia tradicional como em redes sociais, para direcionar tudo isso para as estratégias de comunicação, gente. É um erro gravíssimo. Isso vai tanto para assessoria de comunicação em si, quanto assessoria de imprensa. Geralmente, onde eu trabalhei e para quem eu presto serviço, eu não faço essa diferença. É uma comunicação integrada, assessoria de comunicação mais assessoria de imprensa. E agora a gente agregando também as redes sociais, porque sem redes sociais a gente não tem visibilidade, porque o gasto que se tem com mídia tradicional é muito superior ao gasto que se tem com as redes sociais. Bom, 8º probleminha aqui. Não tentar estabelecer um bom relacionamento com a imprensa. Gente, eu já tive do lado do assessor, já estive do lado também do repórter, aquele chato que fica ligando, eu quero uma entrevista com o prefeito para abordar por que vão destruir parte do Parque X. Eu preciso falar, eu tenho pressa que eu estou fechando o jornal dia tal, e eu preciso ter uma entrevista com o secretário regional, com o prefeito. Bom, eu sei que quando a gente é repórter, a gente tem pressa na apuração dos fatos. Mas quando a gente é assessor de imprensa, a gente tem que ser ágil para atender prontamente essa questão que a mídia demanda. Então, gente, é fundamental, em primeiro lugar, fazer a lição de casa. Quando a gente elabora um release, tentar dar o máximo de informações nesse release. Eu já recebi um material maravilhoso, eu não me lembro se foi da GM, eu acredito que tenha sido da GM, uma pasta compactada, com fotos, várias fotos, com release, explicando direitinho a automação que eles estavam implantando. Era um material vasto, gente, o mais rico possível. E a gente se esquece, a gente acha que mandar um release, pronto, acabou. Não, gente, às vezes a pessoa não vai procurar o líder da empresa para fazer uma entrevista. Mas por que você já não pode mandar um vídeo gravado por ele a respeito de um assunto que tem a ver com a empresa e com uma questão do momento? Por que você já não pode enviar fotos tanto desse gestor quanto daquilo que vocês acham que interessa no momento, dos assuntos mais discutidos e que sejam também de interesse comum da empresa para a qual vocês prestam serviço? Gráficos, gente, que coisa mais legal que você poder oferecer uma assessoria de imprensa diferenciada para a empresa. Por quê? Muitas vezes você está na fase de fechamento, não vai dar tempo de procurar alguém, você vai fazer isso depois, é claro que vai, você sempre tem, mas e se você recebe já aquele material nas mãos? Não é mais fácil? Enfim. Aí outra coisa, a gente além de fazer um release chumbrega, a gente não dá o feedback necessário.
Não liga para as redações para saber, fulano, você recebeu o meu e-mail, eu estou mandando release sobre isso, isso, isso. Olha, se você estiver interessado, por favor, retorne. A gente vai agendar uma sonora, uma entrevista. Cada mídia tem seu modo de falar. Mas resumindo, uma entrevista para você. E outra, demorar quando a imprensa quer saber sobre um assunto polêmico que envolve a empresa, gente. Não pode. Vocês têm que dar respostas ágeis sempre, 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 sempre. Com a finalidade de quê? De evitar crises, não de gerenciar crises. Tá aí o pulo do gato. Em nono lugar, não utilizar as ferramentas de monitoramento de notícias ou sites de busca. Gente, para tudo tem automação, para tudo. Desde ferramentas para você descobrir o que mais as pessoas estão conversando, até ferramentas para saber sobre público-alvo, muitas coisas, gente, muitas coisas. 10º, não promover a aproximação das partes envolvidas no processo. Não promover de jeito nenhum o quê? A aproximação com a imprensa, gente. Bom, 11. Não trabalhar bem os releases, eu já falei. Release ou pré-release, tanto faz. Eu já falei. Fotos, vídeos, gráficos, etc. Infográficos, etc, etc e tal. Bom, entre os erros que eu considero mais graves, eu cito: ignorar as redes sociais, não utilizar ferramentas de monitoramento, não ter um bom relacionamento com a imprensa e não trabalhar conteúdo adequadamente. E agora já estou chegando ao final. Mais um erro gravíssimo das assessorias de imprensa: não estabelecer relacionamentos com públicos de interesse. Eu já falei para vocês sobre o papel do assessor. Ele, do assessor de imprensa, ele está na ponta para lidar diretamente com os jornalistas, para direcionar os empresários a se saírem bem nas entrevistas, também trabalhar sim a imagem, e não vão deixar isso só para assessoria de comunicação. Por favor, se é que ainda tem empresa que separe, tudo bem, podem separar, mas eu acredito sim que o papel da comunicação integrada é o que seja realmente o pulo do gato. E, gente, quando a gente lida com comunicação institucional, a gente faz um trabalho de extrema responsabilidade. Então, a gente tem que arranjar estratégias novas para melhorar a visibilidade da empresa diante de todos. E vocês sabem que os influenciadores também são terríveis. Então, a gente tem que manter a imagem boa da empresa sempre. E como eu sempre friso para vocês, trabalhemos não gestão de crise, mas trabalhemos no sentido de evitar crises, ok? Eu acredito que cada empresa tem uma forma de trabalhar, mas não dá para deixar de trabalhar
assessoria de comunicação e imprensa, mas marketing digital. Para fechar de todos os lados. E por quê? A assessoria de comunicação em si é quem vai fechar esse processo e vai fazer, junto com o RH, todos falarem uma mesma linguagem. Daí a importância, sim, de sempre se trabalhar lado a lado com o RH. Obrigada, pessoal. Não se esqueçam, mais uma vez vou pedir para vocês, não se esqueçam de ativar o sino das notificações, de se inscrever e de curtir o canal, de espalhar que existe o canal para seus amigos, familiares, ok? Quarta-feira tá chegando com atualidades, com o Giro pela História, e sexta-feira, o Parâmetro Verde, falando sobre meio ambiente e sustentabilidade, ok? Muito obrigada, um abraço.